Olá, povo de Deus! Sábado da sexta semana do tempo pascal, Atos 18, 23 e 28. No texto de hoje, diz que Paulo, depois de um tempo em Antioquia da Síria, já tinha partido para outras missões outra vez. E o fato de hoje, do nosso texto, é narrado em Éfeso. E Éfeso é uma cidade antiga, na região do Egeu, do Mar Egeu, no centro da Turquia, perto da hoje chamada Selçuk moderna. Suas ruínas escavadas refletem séculos de história da Grécia clássica do Império Romano, quando a cidade era o principal centro comercial do Mediterrâneo, até a difusão do cristianismo. Ao sudoeste de Selçuk, há uma igreja dedicada à Virgem Maria, local do Concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, claro. Centro de peregrinação que muitos acreditam que seja onde Maria passou seus últimos anos de vida. Há também a Basílica de São João, obviamente posterior ao Novo Testamento, mas, de acordo com a tradição do segundo século, o apóstolo João passou seus últimos anos em Éfeso, e aí foi sepultado sob o que é hoje o pórtico dessa igreja. Na época de Paulo, Éfeso era muito rica por causa de sua condição de maior cidade portuária da Ásia Menor. A cidade ostentava muitos prédios públicos importantes, como ginásio de esportes, teatro, um arco do triunfo construído 3 anos antes de Cristo. E, além disso, o templo de Ártemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e já era, na época, uma fonte significativa de renda, segundo o próprio livro de Atos dos Apóstolos, um pouco mais para frente, no capítulo 19. Bom, o nosso texto de hoje, a gente vê a delicadeza de Lucas ao narrar um fato que é até comum para as nossas comunidades e envolve Áquila e Priscila, o casal amigo de Paulo, e uma nova liderança que surge de nome Apolo. Apolo era natural de Alexandria, cidade portuária do Mediterrâneo, no Egito. Em Éfeso, mais exatamente na sinagoga, Apolo se destacou por sua capacidade de pregar sobre o caminho do Senhor, pois já tinha sido catequizado, embora conhecesse somente o batismo de João, diz o nosso texto. Áquila e Priscila completaram a sua formação no caminho de Deus. E o nosso texto diz que Apolo queria mudar-se para Acaia, que é uma outra província do Império Romano, na Grécia, e para onde foi com uma carta de recomendação dos irmãos da comunidade local. Lucas diz que em Acaia, Apolo foi muito útil, pois com sua eloquência, vigor, refutava os judeus publicamente, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. O surgimento dessa liderança cristã dentro da sinagoga nos faz pensar como que surgem hoje as nossas lideranças em nossas comunidades. A grande vantagem deles é que, mesmo nas sinagogas, qualquer leigo poderia pregar, e aí tinha o seu carisma reconhecido. Então, isso era muito significativo. Hoje, em nossas pequenas comunidades, tais como as comunidades eclesiais de base, podem também acontecer fato semelhante. Só não acontece em grandes templos, dominados pelo clero. Aí só o padre é quem fala, e eu fico imaginando um leigo com capacidade de pregar ter que submeter-se a ouvir os nossos pregadores mal formados ou que simplesmente não tem carisma para a pregação. Como diz o teólogo Bruno Forte, atualmente arcebispo de Chieti Vasto, na Itália,
Os presbíteros deveriam exercer o ministério da síntese, da unidade, mas nunca se constituir na síntese dos ministérios. Infelizmente, concentramos todos os ministérios na pessoa dos padres, mas é claro que um só padre não concentra em si todos os carismas necessários para exercer todos os ministérios. Se as sebes não tivessem sido tão perseguidas, difamadas, hoje nós teríamos possivelmente um outro tipo de igreja. Porque, ultimamente, sobretudo, voltamos demais a nos dedicar a construções de grandes templos, em detrimento das pequenas comunidades que são verdadeiros celeiros de novos carismas e ministérios. Quantos Apolos teríamos nessa maneira de ser igreja? O evangelho de hoje, continuamos, João 16, versículos 23 a 28. Eu vou começar pelo versículo 23 mesmo, não a metade dele. Portanto, não estranhe de eu insistir naquele dia. O teólogo jesuíta Padre Cones nos ajuda a entender bem essa expressão que começa no versículo 23, naquele dia. Diz ele, a Bíblia geralmente exprime aquilo que é decisivo por meio de uma imagem do fim dos tempos, as últimas coisas. A escatologia que nós chamamos. Para João, o decisivo acontece quando se manifesta a plenitude do amor de Deus. Em certo sentido, é o dia em que Jesus dá a sua vida por amor e assim vence o príncipe deste mundo. E também, quando o fiel opta por esta mesma prática de Jesus, é aquele dia. Então, aquele dia, o dia do fim, será a plena manifestação do amor vencedor de Deus. Mas o que vamos ver naquele dia já está sendo decidido na nossa atitude de adesão a Cristo hoje. Portanto, mais importante que ficarmos debatendo sobre o último dia, suas curiosidades, é revermos a nossa maneira de seguir Jesus hoje. Ao invés de sairmos por aí pregando que Jesus em breve voltará, é preciso reconhecermos que ele já está no meio de nós, na Eucaristia, na Sagrada Escritura, nas pessoas humanas e de maneira especial nos pobres. Isso para não ocorrer aquilo que o Evangelho já nos alerta. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca vos conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Assim fica claro que seguir Jesus pelo caminho não significa ficar saindo por aí gritando em seu nome. Se a nossa vida não condiz com a vida de Jesus e suas claras opções. São João 23, em sua mensagem, um mês antes da abertura do concílio, ele afirmava: a situação dos pobres não deve ser considerada apenas em relação aos ensinamentos sociais, mas, sobretudo, à luz de Cristo e do seu reino. Portanto, uma igreja que, para ser aquilo que o concílio afirmou, sacramento de salvação, deve comprometer-se com os pobres e com a pobreza. Sabendo que a igreja dos pobres inquieta e fere os interesses dos grandes deste mundo, qualquer que seja o espaço ideológico em que se situem. Como dizia Dom Helder Câmara, quando eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que eles não têm pão, aí me chamam de comunista.
E no nosso evangelho ainda, continuando hoje, diz que naquele dia Jesus não precisará falar mais com figuras de maneira enigmática. De fato, tudo vai ficando mais claro. Saí do Pai, volto para o Pai. Então o próprio Pai atenderá os nossos pedidos, mesmo que a gente peça em nome de Jesus. Pois aí eu estarei junto do Pai, diz Jesus. E Jesus os incentiva os discípulos e a nós a pedir ao Pai para que a alegria seja completa. Alegria completa é saber que somos acompanhados de perto pelo Pai, que nos ama, que somos acompanhados por Jesus, que caminha conosco. E somos atendidos pelo Espírito Santo, que tudo esclarece, tudo torna claro, mais palpável. Não pode haver mais alegria que sermos introduzidos na comunhão da Trindade. Um beijo no seu coração.